falando de família atípica, hoje, especificamente, vamos falar sobre o autismo. Vale lembrar que no dia 18 de junho, terça-feira agora, foi o Dia do Orgulho Autista. Esse dia foi criado com o objetivo de mudar a visão negativa dos meios de comunicações e também da sociedade em geral, quanto ao autismo. Né? Aí tá fresquinho ainda, dia 18. Né? Como foi descobrir que o seu filho era autista? E qual foi o processo assim, de diagnóstico? Então, eu falei pra ele, assim, você vai ter que falar sobre o assunto, né? Ele falou assim, não, você fala. Porque assim, também são duas visões diferentes. E isso é geral. Até porque um descobre de uma forma, o outro, assim, o outro é um receio, na verdade, isso, né? É geral. Eu digo porque eu conheço pessoas que têm filhos que há indícios, não tem a confirmação, mas há indícios, e você comenta e eles não aceitam. Sim. Eles não querem descobrir que tem. Onde isso facilitaria até para a criança. É libertador. Com certeza. O diagnóstico ele é libertador. Por que a gente chama que o diagnóstico ele é libertador? Porque assim, até você descobrir o que é, você se culpa muito. Porque as pessoas elas vão lhe cobrar. Por que Andrei grita tanto? Esse menino tá gritando, tira ele do culto. Gente, para quem não sabe, eles são os pais de Andrei, hoje com 11 anos. 11 anos. Um pré-adolescente já, né? Entrando na adolescência. Mas vamos lá, vamos continuar. Como foi? Então, o diagnóstico é libertador. Pra gente descobrir foi difícil. Difícil porque eu sempre soube que tinha algo errado. Só que eu sempre era muito questionada por pessoas que se diziam especialistas. No caso, eu levava ele... Nunca estudaram e eram especialistas. Não, na verdade, esses eram até piores, estudaram. porque esses estudaram. Oh, Jesus. Quando eu questionei a pediatra dele a primeira vez, ela disse que era coisa da minha cabeça. Ela disse, não, você tá vendo coisa onde não tem. Isso é coisa da sua cabeça. Ok, se uma pediatra de 23 anos de experiência está dizendo que é coisa da minha cabeça, ok. Só que com 3 anos e meio, o Andrei não falava nada. E eu fui questionada, doutora, Andrei não fala. E ela, é mimo, é manha. É dengue porque é o primeiro, né? É isso. Com 2 anos e meio, na verdade. É mimo, é manha. Eu falei assim, doutora, mas ele não fala nada. Não, mas põe ele na escola, que ele vai falar. Aí colocamos ele na escola, colocamos ele com 2 anos e meio na escolinha. E nada dele falar. Ele não falava, ele só regredia, ele não falava de jeito nenhum. Com 3 anos e meio, eu falei, doutora, ele não come. Andrei não quer comer, Andrei só quer mamar, Andrei não... Ah, é porque você viciou ele no peito. Eu falei, não é, gente, eu tento, eu dou feijão, eu dou tudo, ele não come. Traga a comida, vou passar você para uma nutricionista. Chegou na nutricionista, eu achei que ela ia dizer, filha, tem alguma coisa errada. Ela disse, você não sabe dar. Então, assim, a culpa era toda da mãe. E só piorava, porque assim, era a mãe que não sabia dar comida. Até porque é um assunto novo, né? Até pra medicina, apesar que hoje já, vamos dizer assim, tá mais popular, sim, mas ainda continua sendo novo pra medicina, né? Isso. Até porque são diferentes, cada criança é diferente, né? Exatamente. Aí é onde as pessoas também não entendem isso. Mas cada criança é diferente. Mas só que existe um prazo. Então, assim, é outra coisa que é importante a gente falar aqui. Que, toda criança tem um tempo. Tem um tempo, mas existe um prazo limite para a criança começar a falar. Como para andar, né? Para a criança andar, sempre 9, 10 meses ela está começando a se equilibrar. Ela está querendo, né? Isso. Se ela passou 2 anos e não teve, não levantou, tem alguma coisa errada. Então, errado. Hoje eu sou aquela mãe que numa roda de conversa como essa ou com outras mães, eu digo assim, a mãe fala assim, meu filho tem 1 ano e 8 meses e não anda, tá errado. Mas é porque cada criança tem seu tempo. Não existe isso. Há um limite. Não existe. Há um limite, entendeu? Se o seu filho não fala, vá procurar um diagnóstico. Na verdade, existem aqueles que vêm antes pelo estímulo. Precoce, sim, não, e até pelo estímulo. Alguém estimulou, né? Isso. E ele foi. Mas sempre vai ter, como você está dizendo, tem um limite que já era para ele querer fazer. Mesmo sem estímulo nenhum. A criança não tem estímulo nenhum para andar, certo? Mas em algum momento... A vontade de pegar algo faria ele querer se levantar. É da nossa natureza. Isso, é instinto. Então, se não for, não tem como. Então, assim, vai pra nutricionista. A nutricionista, você que não sabe dar a comida. E aí foi passando. Com 4 anos e meio, o Andrei não falava nada. Era só tá. E papai quando ele queria. Eu tenho vídeos de Andrei que eu olho hoje e falo, meu Deus. Era só papai. Era só papai e tatá. Não falava mais nada, não pedia água. Amar papai demais, né? Não falava mais nada. E não era papai, era pá. Mas o pai não esquece, entendeu? Era pá, não distorce. Não distorce. Papai ou pai.
E Tem assim... vídeos pra provar, hein? E assim, era muito difícil, porque as pessoas ficavam, né? Isso é mimo, que menino mimado. E eu falava, Deus, eu não dou mimo esse menino. Eu exponho ele a tudo, ele brinca. Ah, é porque ele não tem contato com outras crianças. Gente, ele já se comunicava, brincava com Thalita na época. E ele tinha estímulo, eu sempre fui de estimular, era o primeiro filho, o primeiro neto. E eu dizia, meu Deus, eu tô fazendo tudo errado. E aí, aí foi quando eu dei o ultimato à pediatra e falei assim, olha, você vai passar ele para uma fono, eu quero que ela avalie ele. Quando a fono avaliou, ela avaliou que ele tinha apraxia de fala. Ele fez os exames e ele deu apraxia. Para quem não sabe, a apraxia é o rompimento do ligamento do cérebro com o maxilar. O que acontece? O cérebro, ele sabe falar, mas o maxilar não faz o movimento. Então, a criança não consegue falar. E aí, ela disse assim, ele está apresentando muita ansiedade, vamos mandar para um psicólogo. Que até então... Tratar a ansiedade. Até então, a gente nem tinha pensado em levar ele no psicólogo. Que na verdade eu acredito que essa ansiedade já gerava dele querer falar, botar pra fora, se expressar e não conseguia. E não conseguia, exatamente. E foi essa uma das justificativas que a psicóloga usou para diagnosticar ele durante 6 anos, quase com ansiedade. Ele tinha 6 anos já de idade. Ele começou a fazer acompanhamento com a psicóloga. 6 anos acompanhando ele, né? Porque assim, já tinha ido. A gente já tinha feito a avaliação com a pediatra, não era nada, é coisa da minha cabeça. A nutricionista, coisa da minha cabeça. E agora a fono, ele com 4 aninhos, não foram 6 anos, foram menos. Com 4 aninhos, e ele dizia assim. Ela dizia, não, ele tem apraxia. Falei, ok, e aí? Aí ela falou assim, se é que ele tá muito ansioso, vou mandar pra psicóloga. Então, ele com 4 anos e meio, mais ou menos, a psicóloga disse, olha, ele tem ansiedade. Falei, uma criança com ansiedade, ela é. Ele não... Aí eu falei assim, por que ele grita? Aí ela falou, por causa da ansiedade. Por que ele se balança tanto? Ela, ansiedade. Por que ele não come direito? O gosto dele é estreito. Vale lembrar que o autismo tá mais popular hoje. Isso. Né? Na época, e até os profissionais se enganchavam. Hoje ainda se engancham, mas na época era uma novidade. Então, como diagnosticar algo novo? E hoje a maioria deles não querem. Assim, a maioria não, mas grande parte deles não querem dar o diagnóstico. É tanto que tem mães que passam 2, 3 anos fazendo avaliação, que eles falam, né? Estamos fazendo avaliação. 2, 3 anos fazendo avaliação, porque eles ficam ali se segurando para dar o diagnóstico. E assim, qual foi o primeiro pensamento de vocês ao receber esse diagnóstico? Confirmou? Foi assim, caiu o chão. Porque na anamnese... A gente procura saber o que causa, né? Mas acabou. Até porque é um filho que morre. Eu não sabia disso. Eu não sabia que o que eu estava sentindo ali naquela hora era um luto. É chamado de luto. Porque na minha cabeça o meu filho morreu e nasceu outra criança ali. Que é semelhante quando uma mãe ela tem aquele diagnóstico do pré-natal que é menina e quando vai chegando pro parto é menino. De uma maneira bem sensível, ela, isso aí. Né, dá esse choque aí isso. De realidade. Eu digo porque eu passei, minha irmã vai lembrar, a gente passou por algo parecido com minha sobrinha mais velha e foi um choque. Para ela aceitar essa mudança, né? Vamos dizer assim, é outra realidade. Né? Só que assim, é como eu falei no começo, né? É libertador. Por quê? Porque Andrei não come. O goto dele é estreito. Gente, alguém falou isso pra mim. Ele não come porque o goto dele é estreito. Porque ele mascava carne e não engolia. Ele só engolia o sumo e jogava fora, a ponto de engolir. Ele não comia papinha, não comia. Até hoje, tem seletividade alimentar, é um dos assuntos que eu acho que a gente deveria comentar, que faz muitas mães sofrerem. Não entendeu. Porque ele só come isso. Né? Porque ele só... é o feijão, mas o feijão não desce. Não, é que não vai descer, feijão, não adianta forçar. Se tiver caldo, não desce. Tem que ser o feijão seco. Entendeu? Então, assim, a parte do diagnóstico... Isso. Pra mim... A gente vem de uma cultura... Meus pais que me perdoem, mas eu vou falar que a chinela tava aqui em cima da mesa, ou come. Não vai jogar comida no mato. Ele fazia isso com o Andrei. Né? Então, mas eu sei, eu tentava dar pressão para forçar. Pai, sem aquela pressão de pai, não, você tem que fazer o que você tem que se alimentar, você não vai ficar sem comer. Você não vai ficar sem comer. Até porque a gente tem, por certo, filho sem comer vai desnutrir, né? Então, aí, tinha que forçar. E nesse tempo, quando ela me falou, tem indícios que não tinha se concluído ainda
O laudo, né? O laudo não tinha fechado. Exatamente, com o psicólogo, mas tudo estava indicando e eu, sem acreditar, rapaz, esse negócio ele travou. Conversa. E não ele queria acreditar. Quando ela falava, eu fechava, ficava calado. Eu passei 2 meses. Não comentava assim. Não, ele não comentava falava sobre nada, porque eu ficava assim, Jesus, né? Ele evitava me dar bom dia, porque eu já tinha... Quer mandado para casa, a psicóloga, na anamnese, ela falou assim, ela falou, olha, pelo que você tá me falando, eu não tenho dúvidas que o seu filho é autista. Mas eu não posso lhe dizer, a gente tem que fazer testes. E não é um achismo. Não é um achismo. Eu acho, parece. Aparece, eu vou botar lá e não foi. E não é. E, tipo, pra gente foi o seguinte, nós passamos, o Levi, sempre teve plano de saúde até os seus 6, 7 anos. 8 anos. 8 anos. Ele sempre teve plano de saúde e passou por todos esses profissionais e nenhum deles falava que era tal. Então, quando veio essa notícia, pra mim ficar, não, isso aí é conversa. Deve ser acreditou que uma profissional pudesse dar o diagnóstico. Porque de tantos outros, veja só, tanto pediatra... Porque ninguém queria assumir a responsabilidade, exatamente, né? E ficava jogando assim, pediatra, fonoaudiólogo, aí o fonoaudiólogo, que tem a fonoaudiólogo, e toda essa situação, e passava para um, jogava para outro, e tipo, ele também estava estudando na escola particular, e nisso ele era assistido pelo psicólogo da escola, pelo psicólogo do plano, e ninguém diagnosticou e falou que não era, mas... Aí passando um momento... Todos estavam tratando ansiedade. Exatamente. Aí nós passamos uma situação na nossa vida que, tipo, nós não ficamos em condições para pagar um colégio particular. O plano de saúde. E também não ficar na escola, exatamente. Aí ele foi para uma escola pública. E na escola pública foi que a diretora, a coordenadora ligou pra gente chorando, assim, ela tava chorando. Disse, não, tem que procurar alguma coisa, procurar e ela falou assim, chega aqui dar um diagnóstico. Eu fiquei, não tem condições. Ela chegou assim, precisam ela falou confirmar, assim, né? Na verdade, tem que confirmar porque agora. Porque ela falou assim, Andrei, só tem diagnóstico da apraxia, porque eu levei todo o relatório da apraxia e tal. E ela falou assim, Andrei, só tem apraxia? Eu falei assim, sim. E ela falou assim, não, porque aconteceu um episódio. Quando eu cheguei lá, o Andrei tava todo machucado. Os coleguinhas machucaram ele, né? Assim, era uma brincadeira. Mas não era uma brincadeira sadia. E ele, vamos dizer assim, na condição dele, ele não conseguiu se defender. Não, ele não tinha malícia. De defesa. Ele não tinha senso de defesa mesmo. Você ensinou pra ele, não, vamos brincar. Então ele achava que era uma brincadeira. Só que não, os colegas fizeram uma ordem e começaram a bater nele. Entendeu? Mas disseram que era uma brincadeira, então ele acreditou que aquilo era uma brincadeira. Porque, não vamos dizer assim, em uma outra condição, a criança ia correr, ia reagir, né? Exatamente, mas ele não ficou, porque ele achava que era uma brincadeira. Aí ela se preocupou, ela falou assim, olha... ele não tem, ela virou pra mim, ela falou assim, você precisa fazer alguma coisa, porque a escola pública é um mundo completamente diferente do mundo que ele estava acostumado. Era uma sala com 8, 12 alunos, começava com 12, terminava o ano com 8, e agora são 35, e ele não tem defesa. Ela falou assim, seu filho não tem defesa. Aí ela ainda falou uma frase que eu olho assim, eu falei, meu Deus, o que ela teve coragem de falar? Que geralmente não pode se falar. Ela falou assim, a escola não tem condições de permanecer com ele, porque ele não tem defesa. Aí eu falei assim, meu Deus, meu filho não se defende. Aí ela falou assim, veja... Aí ela foi tentar ajudar, né? Veja pelo SUS, pra você agendar, porque demora, é 2 anos. Olha. Então, entre logo. Ela falou assim, quem vai ficar com o menino sofrendo esse tempo todo? Não, se tem alguma coisa errada... E aí entra aquele quesito exclusão, né? Sim. Ele ia começar a se sentir excluído, você tirar ele da escola, deixar ele fora, né? Exatamente. Aí eu fui... Que... A gente já vai falar que tem muitas crianças passando por situações até dentro da escola sendo excluída, né? Ele passa. Sendo excluída. A gente vai chegar nessa parte. Vamos lá. Chegar nessa parte. E qual a dificuldade que os pais enfrentam no dia a dia, vocês, como pai, no dia a dia? Não ter sanidade mental. Para acompanhar? Para acompanhar. Oh, Jesus. Andrei, antes do diagnóstico, Andrei já tinha passado 4 meses sem dormir de noite. Jesus. Direto. Ele ia dormir 7 da manhã. Eu virava a noite com ele. O pai ia trabalhar, o pai dormia. Eu virava a noite. 7 da manhã, eu conseguia fazer ele pegar no sono. Aí ele dormia, 9h30 ele acordava. Não dava nem pra cochilar. Não, e tipo assim, o sono dele, 10 minutos, matou o sono. Então, eu comecei a ficar doente. Eu comecei a ganhar peso, eu comecei a ficar com muita... É porque é natural nosso, quando a gente tá sobrecarregado de sono, é se alimentar como se fosse suprir, né? E no meu caso, eu nem me alimentava, era por conta do organismo mesmo, que não trabalhava. O organismo tá reagindo diferente. Eu não conseguia nem me alimentar direito, de tão cansada que eu ficava.
E pós-diagnóstico, a família, ela chegou junto ou também teve essa resistência? É coisa da sua cabeça? Teve um pouco de resistência, assim, principalmente dele. Da família? Não, dele Dele mesmo. Ele passou 2 meses, como eu tava falando, ele passou 2 meses sem querer quase me dar bom dia. Porque quando ele falava assim, aí eu dizia, eu tenho um relatório aqui que a gente precisa preencher, tem um documento que a gente precisa preencher. Ele não falava, ele não respondia. E eu passei 2 meses até sair, olha, quando eu cheguei com um diagnóstico, com um relatório, seu filho é autista, nível 2 de suporte, ele precisa disso. Cheguei e botei na mesa, ele falou assim, ó, tá aqui, seu filho é autista. E eu já tinha passado o período do luto, do susto, meio que eu relaxei, eu falei assim, agora tem explicação. Tem explicação eu não dormir de noite, ele não ter sono, porque é uma das condições deles também, é essa falta Lembrando do que sono. não é todos, né? Não. Isso aí vai ponta... como diz, cada caso é caso, né? não. Tem uns também que dormem demais. Dorme demais, exatamente. Cada caso é um caso. Andrei, no caso, eu comecei a explicar. Por que Andrei não come isso? Por que Andrei não come mamão? Por que Andrei não come banana? Por que Andrei não é como as outras crianças que tomam Danone? Essas coisas assim. E aí eu comecei a ficar mais tranquila, porque, tipo, começou a tirar a culpa. E ele não, ele começou a viver agora. Eita, eu poderia ter apoiado, não, apoiei. Poderia ter chegado mais junto, Poderia né? ter chegado mais junto. E aí, até ele entender, eu tive que fazer ele entender primeiro. Ele entender, pra poder passar pra família. Até porque, vamos dizer assim, se você encontra a resistência na família e tá sozinha, a situação ficaria mais caótica, né? Pra solucionar. Então aí Deus deu assim, sabedoria. Foi difícil. Foi difícil. Essa bichinha aguentar aí, então. Foi muito difícil. Eu Sério, chorava. Porque, tipo, eu não queria aceitar. Não queria. Tipo, não era porque, tipo, não tem que ser. Não, eu não sei, porque assim ficou É porque é uma um lacuna. Ficou uma lacuna. Eu fiquei. Não, isso está acontecendo, isso não está acontecendo. É porque a gente quer uma causa, né? A gente procura uma causa pra. Aí, como isso pode acontecer? Mas por quê? Eu vi que na camisa daqueles porquês. Só que ficava aquela lacuna, aquele vazio. Mas depois que saiu o diagnóstico, foi que eu fui parar e prestar atenção. Como realmente elas falavam, sempre ela falava. E o momento que comecei a dar atenção, foi começar a prestar atenção, tanto nela, como nas atitudes dele. E aí dava para entender. E quando a gente vai começando a entender, dá pra gente associar, vai aceitando. E até, vamos dizer assim, agir, né? Agir. Porque... de forma diferente, que tipo, você não pode pegar e tratar como uma pessoa daquela, se ele tem essa, no alimento mesmo. Se eu pegar antes, um alimento que ele não gosta, cocada. Mas eu amo. Eu amo. Aí, não, rapaz, tem que provar isso, então, mas dele não entra. Não aí vai. Não tem exatamente, não vai. Você pode maquiar, pode fazer a coisa mais, deixar mais bonito, mais parecido que for, mas não entra. Aí você vai entendendo, então você vai aprendendo. E não adianta forçar, exatamente, né? Não tem adianta. que aprender a viver com Sabe ele. O que é pior, tipo, Júnior, que ele mesmo. eu acho que a gente tem que falar aqui, com toda certeza. É muito pesado, mas a gente tem que falar. É que nesse período, meu marido é maravilhoso, mas nesse período ele falou assim, eu não vou me esforçar para pagar nada. E eu tive que correr atrás com alguém para pagar. E graças a Deus, uma tia minha que mora fora do país, ela falou assim, não, enquanto eu puder, eu pago. Graças a Deus, hoje Anselmo já se vira. Mas naquela época ele falava... Porque hoje ele entendeu, né? Hoje ele entendeu. Ele não quis nem isso, mas o que eu quero trazer é além. Quando a gente passou por esse período que Anselmo não queria ouvir, eu procurei apoio de esposas de pastores, eu procurei apoio de amigos. E uma frase ficou marcada quando eu procurei a esposa de um pastor. E falei assim, eu tô sofrendo. Porque eu tô lutando sozinha. Foram 2 meses lutando sozinha. Eu ia marcar, eu falava assim, Anselmo, tem psicólogo pra ele hoje. Anselmo ficava com a cara fechada. E Anselmo, me mata. Anselmo com a cara fechada acaba comigo. Então, eu não tinha o apoio, né? No caso, como ele falou da questão da cocada e o menino era uma ofensa, né? Era uma ofensa. Pra ele, estava se tornando uma ofensa você forçar insistir, que era entendeu? isso. E isso estava afetando o nosso relacionamento. Porque eu comecei a olhar ele com maus olhos. Eu dizia assim, eu não quero. Tô sozinha, né? Entendeu? E aí eu fui procurar ajuda da esposa de um pastor. E falei assim, irmã, André é autista. Ela, no primeiro momento, ficou calada. Falei assim, Anselmo não quer aceitar. Quando eu falei isso, ela virou pra mim e ela falou assim, mas olha, veja bem, hoje em dia autismo é moda.
Já ouvi muito isso. Seu filho não tem cara de autista. Eu vou falar a verdade, aprendi muito essa semana estudando um pouco para poder chegar Mas você aqui. sabe quando você tá no fundo do poço, você tá descendo e você não tem como você subir, porque Vamos parece dizer assim, que escorrega. não era nem para lhe tirar do poço, era para deixar Só estável. E a pessoa cavou o chão. Isso, exatamente. Ela jogou mais água, virou lodo. E eu falei assim, meu Deus, ela, olha, veja bem, talvez ele esteja certo. Porque assim, autismo hoje em dia é moda. Todo mundo é autista hoje. Aí eu comecei a questionar até a própria psicóloga. No outro dia eu cheguei já arrasada, porque eu Já achei mudou. que ele Eu ia acabar meu casamento por uma coisa que a psicóloga colocou que era mentira. que era mentira. E aí eu cheguei na psicóloga e, graças a Deus, ela teve muita paciência comigo. Ela também é esposa de pastor. Então, ela é maravilhosa. Ela chegou e falou assim, não, vamos sentar, vamos conversar. E aí ela foi explicar. Ela falou assim, não fui eu que fiz. Existe Ela trabalha nessa área? Ela trabalha nessa Você área. mencionar o nome dela, fica à vontade. Tatiana Guimarães. Se alguém precisa de ajuda, procura a Tatiana. Ela é esposa de pastor, ela é crente até fio de cabelo, ela é muito, muito maravilhosa. E ela sentou comigo, ela conversou, e ela disse assim, não, ele tá vivendo o período do luto. Ela foi me explicar o lado dele. Por que ele dessa resistência. Isso, por que ele tá insistindo em não acreditar. Que eu desse tempo a ele, que com o tempo ela mesma ia conversar com ele. Entendeu? Mas tudo, o que fez a gente sofrer mais realmente foi... principalmente no meu caso, que quando eu precisava de ajuda, as pessoas que eu procurava diziam que era loucura minha. Gente, quando a ideia surgiu da gente trazer, é um dos temas, até vou pedir ao pessoal aí que tiver temas semelhantes e quiser mencionar, a gente faz questão de trazer alguém para contar a experiência, porque pra gente quebrar esses tabus, esses mitos e também poder ajudar. Porque tem situações que a gente mais atrapalha do que ajuda por não conhecer. Com certeza. Quando você passa a conhecer, você sabe até como e muitas agir. vezes é só por falta ouvir. Só porque você não parou pra ouvir. Porque eu só queria falar. Talvez se ela não tivesse falado nada. Se ela só tivesse dito, minha filha, tudo bem, eu lhe entendo. Mesmo que por dentro ela tivesse dizendo, essa menina é doida. Mas se ela tivesse feito isso, teria minimizado umas 3 noites de choro. Porque assim, você chora só. Você vive aquilo ali só. Você tenta passar para o amigo, para o colega, para o sogro. A experiência que você está passando. Mas não consegue, porque, de fato... É como você falou, literalmente um luto. Aí, Isso. para quem já passou por um luto, a perca de alguém, a gente consegue trazer o entendimento do luto. Só o íntimo é que sente a dor. É. Os outros até choram, no outro dia vai para casa e a vida segue. E o luto continua. Isso, é isso aí, é bem isso aí. Aí você tenta passar para... Vou me colocar na posição. Você tenta passar para mim, que não tô no dia a dia. Isso. Que não tinha... Vamos dizer assim, a minha expectativa de vida com o filho dos outros é diferente para com o meu. Sim. Eu tenho planos pro meu, como todo mundo tem. Quando você descobre, não, eu tenho que remanejar meus planos. Pronto. Né? Até minhas viagens tem que mudar. É isso aí. Eu não posso... na condição dele, você não pode deixar com todo mundo. Não. E ele não ficava. Muda tudo completamente na vida. E assim, e até ele receber tipo diagnóstico, e no caso, ele não recebe só o diagnóstico da psicóloga. O relatório da Tem a neuro. Tem uma neuro. Então não é algo que você vai dizer, é moda, como já ouvimos, ou ele não tem cara. Algumas, não, é pior, não, é demônio. Sim. Meu Jesus. Gente, é outro tabu que a gente tem que quebrar. Existe doença, existe demônios e existe situações. E eu aprendi que o autismo é uma condição e não uma doença. É isso. O autismo, aqui para quem está nos ouvindo, também conhecido como TEA, né? O transtorno do espectro autista. Quase travou aqui, deu um trava-língua. Não é uma doença, mas sim uma diferença. Isso. Ele envolve atrasos e comprometimentos de desenvolvimento, ou seja, da linguagem, ou seja, comportamental. Isso. Os sintomas podem ser emocionais, cognitivos, motores ou sensoriais. O que para mim pode ser uma melodia, para ele pode ser um som ensurdecedor. Isso. É totalmente... Na verdade, a percepção dele é diferente. Isso. Né? A mesa pode estar lisa, mas para ele pode estar áspera. Isso, né? incomoda. Roupa incomoda, etiqueta de roupa a gente tem que tirar. Só que para você ter ideia de como Deus ele é bom,
a gente tirava desde pequenininho, porque ele incomodava e eu já passava a tesoura sem saber. Só sabe, não, é porque tá incomodando. É porque tá incomodando e eu tirava. Porque tipo, é um tipo de alergia, achar que é um tipo de alergia. Isso, ele achava que era um tipo de alergia. Não, deve ser incomoda, é alergia, não, mas não é. E a gente procurava só aquele tipo de tecido, mesmo sem saber. Que mudava o tecido, ele também já... Ele já incomodava. Pusesse Aí, um linho. aí por isso que eu tô dizendo, qual a importância de a gente conhecer? A gente vai saber como ajudar. Ah, não entendi. Foi passar um dia na casa da tia, aí trocou a roupa, aí não entendi porque ele mudou. É e porque se ele há trocar a uma roupa na frente de percepção. todo mundo? E o bom realmente é isso, é entender Tem. cada um deles. Tipo, nem todos são iguais. Então você tem que entender ele. Isso. Isso. Ele. Vamos dizer assim, a pessoa, né? A pessoa. Exatamente, Por exemplo, ele é a pessoa. Andrei é muito legal isso, porque assim, Andrei ele é um autista que ele tem dificuldade. O autismo do Andrei é meio sensorial. E ele tem dificuldade na comunicação, ele tem dificuldade na socialização. Só que se você olhar para ele consegue comunicar com a gente, adulto, normal. Mas se você coloca ele do lado de uma criança, ele não sabe abordar a criança. Porém, ele quer. Isso. E acaba que a outra criança afasta dele pela insistência dele. Hoje eu tava conversando com a Thalita, pra quem não sabe, minha filha mais velha, 8 anos. A gente tava conversando hoje, falando sobre isso, que ela viu, né? E eu, pai, não entendi por que atípica. Aí eu fui explicar a ela que a gente ia falar sobre autismo. Aí ela começou a entender. Ela disse, mas sabe por que a gente precisa aprender? Ela, pra quê? Pra gente poder ajudar seus coleguinhas na escola. Sim. Ele tem algum coleguinha na escola que se sente, que fica muito isolado? Ela tem. Eu disse, aí é onde você precisa chegar junto. Aí é onde você precisa envolver. Isso é porque muitas das vezes ela não está entendendo a brincadeira que você está fazendo. E é importante isso que você falou, porque fala muito sobre inclusão. Exato. Que é uma palavra que eu acho linda, porém não existe. Porém funciona da forma oposta. Ela não funciona, ela só é linda. Foi uma palavra linda que acharam e... Ai, que palavra linda! E botaram lá, inclusão. Não existe. Mas é importante você falar sobre isso e fico muito feliz. Porque você abordar com seus filhos em casa sobre o assunto. O diferente também é legal. Hoje em dia a gente fala de tantas diferenças. Verdade. A gente fala de diferenças de sexo, a gente fala de diferenças de cor, né? De cultura, de religião. De religião, mas a gente não fala da diferença neurológica, né? Eu vejo as coisas de um jeito e você vê de outro. É como o Anselmo falou, tá no casamento. Eu sou 220, inclusive estou avaliando o meu autismo. É só 10? Anselmo é 0,2. Eita. Anselmo é calmo. Tô inerte, é? Não, amor, foi você que Tô falou. inerte. Foi você que falou que Não, você pode tava ser. aqui e eu tava aqui. Que eu sou muito agitada e ele é muito calmo. Ele é extremamente calmo. Entendeu? Então a gente não aprendeu a lidar, a gente não aprendeu. São 16 anos juntos. Pensa em me deixar, amor? Pois é, nem eu. nem eu penso em deixar ele, nem ele pensa em me deixar por causa da nossa diferença. O autismo não passa longe disso. Existe a diferença, existe a forma de pensar, a forma de agir, e só precisa você querer entender o outro. Entendeu? E isso vem muito de casa. A gente vê lá no condomínio que a gente mora. Falando